Olá, novamente, seja muito bem-vindo ao nosso curso Conhecendo Melhor a Sua Bíblia, ou a nossa Bíblia, Conhecendo Melhor a Bíblia, né? Eu sou o Paulo e nós estamos conversando há um bom tempo já, em alguns vídeos, sobre conhecer melhor o Novo Testamento. Estamos muito felizes por termos chegado até aqui, graças a Deus. Nós estamos hoje estudando a última carta, na verdade o último livro do Novo Testamento. Nós já escutamos e já conversamos sobre os evangelhos sinóticos, João, conversamos sobre Atos, conversamos sobre as epístolas paulinas. No vídeo anterior nós estudamos de maneira panorâmica as epístolas gerais, universais ou católicas, e agora nós vamos finalizar o Novo Testamento estudando o Apocalipse. E quando a gente fala sobre Apocalipse, geralmente as pessoas elas ficam temerosas, e principalmente em tempos de caos, de desastres, de grandes catástrofes a nível mundial, né? As pessoas elas ficam apreensivas e elas recorrem ao livro de Apocalipse, na verdade, para poder encontrar nele simetria com tudo que está acontecendo, como se as profecias bíblicas tivessem um caráter hollywoodiano, né? Como se fosse algo de Spielberg, e que isso trouxesse para nós uma segurança, porque, nossa, a lua está assim, nossa, os mares estão assim, enfim. E aí as pessoas recorrem ao texto bíblico muito mais para poder justificar o medo e todo o processo de não conhecer, na verdade, do que de fato aquilo que o texto está querendo falar para nós. Geralmente, quando a gente fala sobre Apocalipse, a gente já associa a palavra, o conceito, o termo, a coisas ruins no final de tudo, como se todo o final fosse representação do mal e tudo aquilo que vai acontecer de ruim sobre a terra. Só que eu penso, na verdade, nós deveríamos analisar o livro de Apocalipse sobre uma perspectiva completamente diferente. Ele tem sim uma função apocalíptica, mas esse não é o seu propósito real. Na verdade, isso passa longe do que de fato é a proposta ideal do livro de Apocalipse. Na verdade, ele tem muito mais uma função de conforto, de consolo e de mostrar a vitória dos cristãos no final de tudo, do povo de Deus, desse Deus que antes mesmo da fundação do mundo sempre é vitorioso, porque a sua essência é de vitória e tal, todo esse processo. E aí a gente perde os detalhes valiosos e enriquecedores por ir para o texto bíblico muito mais na sede de responder às nossas próprias expectativas, os nossos próprios anseios, as nossas próprias vontades, do que de fato ir para o texto bíblico e encontrar Jesus. Porque esta é a função da Bíblia. A Bíblia não tem a função de nos consolar, confortar em um primeiro momento apenas, mas tem a função de nos revelar o Cristo, esse Jesus encarnado, que desde a fundação do mundo estava presente com Deus, porque ele era de fato Deus, fazendo e sustentando todas as coisas sobre as suas mãos. Por isso que quando nós olhamos principalmente para as visões, principalmente ali no início do capítulo, do livro, né? Ali quando você tem João tendo a visão dos 7 selos, João tendo a visão dos candelabros, e aí vem aquele homem de branco e faz com que João caia sobre terra, e aí é o anjo que levanta ele, e aí ele tem a visão das 7 igrejas, né? E aí tem todo aquele contexto, a gente só pega, não, vamos pegar isso aqui e vamos bater e tudo. Não, na verdade, a Bíblia nos ensina que este Jesus que está exortando, ele não está exortando a um povo de fora e que tem a finalidade apenas de exortação por exortação, porque ele ama ser irado. Mas é muito mais um Deus que exorta para aperfeiçoamento e amadurecimento desse povo, para que esse povo, alcançando a maturidade, desfrute de uma relação mais próxima com esse Jesus. Então esta é a finalidade, principalmente dessas primeiras cartas que são escritas às igrejas. E aí é uma coisa muito interessante, porque sempre depois de momentos de tensão no livro de Apocalipse, isso você pode ver muito bem, todas as vezes que tem 2 capítulos de tensão, logo em seguida João tem uma visão sobre algo que é soberano, que é sublime e que demonstra controle. Por isso que o livro de Apocalipse deve nos trazer a consciência de que tudo está sob controle. Então tudo isso precisa ficar muito evidente para a nossa vida. Então a ideia é que após João tem a visão da igreja e das igrejas, na verdade, todas aquelas cartas, Laodiceia, Sardes e todo o contexto lá. E aí João tem
a visão de um trono. E neste trono, que está nos céus, existe alguém sentado. Isso demonstra controle, como nós já falamos. E aí você vai seguir, vai ter os 7 ais, vai ter as 7 taças, e vai ter o clamor dos 144 mil, e aí vai ter também a questão de quando os homens se perguntam, nosso Senhor, até quando o Senhor não vingará o nosso nome? E aí a ideia é que são os irmãos que foram perseguidos e mortos durante a perseguição e tal, todo esse contexto. Isso, depois de todas essas coisas, vem e acontece a besta que emerge do mar, depois vem a besta que emerge da terra, mostrando que na verdade, todos os levantes satânicos, todos os levantes de oposição do anticristo no livro de Apocalipse, eles na verdade têm uma intenção meio que fake news. A ideia de que tem a aparência de verdade, de certa forma até engana por ser verdade para alguns, mas no final são meias verdades, mentiras inteiras, né? É bem essa ideia. Mas mostrando que se nós não estivermos amparados e alicerçados na verdade, essas fake news, essas verdades incompletas a respeito do reino de Deus, esse Jesus fragmentado que nos é apresentado, ele certamente nos levará e talvez, tomara que nos leve à exortação do próprio Cristo, porque para alguns não vai levar à exortação, mas vai levar para a condenação eterna. Mas logo após o evento da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, João levanta os olhos, porque ele está olhando só da maneira horizontal e está vendo tudo assim num nível apenas humano e materialista, mas quando ele olha para cima, ele vê e percebe que o Cordeiro está lá em cima. E este Cordeiro está guardando os 144 mil. A ideia eu não vou pormenorizar quem são os 44 mil, tudo, mas algo é fato. Não é sobre quantidade, mas é muito mais para indicar que existem um número de pessoas que estão sendo guardadas por Deus. Esses somos nós. Então isso nós precisamos tomar cuidado e entender que, independente das circunstâncias caóticas e terríveis que muitas vezes a sociedade pode nos imprimir, pode nos colocar, Deus continua soberano. E aí, algo que encerra o livro é algo muito interessante e muito lindo, porque a partir do capítulo 20, 21 e 22, você vai perceber de uma maneira muito clara e muito lúcida o exemplo perfeito da oração do Pai Nosso. Seja feita assim na terra a tua vontade, como aqui na terra como é no céu. Esse processo se dá de uma maneira incrível, porque em meio a todo caos, em meio a toda destruição, a Nova Jerusalém desce e restaura, trazendo restauração a todas as coisas, tornando tudo o que antes era imperfeito, perfeito. E aí, como Paulo diz, olha, a criação, ela geme e aguarda ansiosamente. Ela aguarda por esta volta. Mas agora, em Apocalipse, nós temos a vitória triunfante dessa igreja que noivou e que agora casa com o Cordeiro e se torna uma com ele e vai viver para a eternidade, para a glória do seu nome. Então o livro de Apocalipse tem mais uma função didática de conforto para os nossos corações do que de fato nos trazer medo, dor, pânico e muito terror. Não. O livro de Apocalipse, ou talvez nós devêssemos usar a expressão Revelation, que é uma expressão utilizada pelos nossos irmãos norte-americanos quando foram traduzir o nome, e aí eles colocaram Revelation porque se trata muito mais da revelação do triunfo do povo de Deus. Deus no final triunfou porque todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. E como no começo todas as coisas estavam perfeitas, no fim também estará, porque tudo permanece soberanamente no controle das suas mãos. Então, este é o nosso resumo do livro de Apocalipse, que foi escrito por João, isolado na ilha de Patmos, já no fim da sua vida, já no fim do seu ministério, quando foi isolado e colocado na ilha de Patmos. O meu muito obrigado. Estou muito feliz de nós concluirmos esse curso, concluirmos mais uma aula, e eu espero que para você que está me assistindo tenha sido tão valioso quanto foi para mim. É um tempo de enriquecimento, um tempo onde nós conseguimos aprender mais do Senhor, para que agora a gente olhe para o livro de Apocalipse e mesmo vendo todo o caos, diga, mas tudo está sob controle, porque Deus continua soberano. Nesse processo eu queria agradecer a você e te pedir mais uma vez,
Quer alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não concordou? Concordei? Comenta aí abaixo. A gente está aqui para disposição para poder ajudar você. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todo esse negócio que a gente já fala demais. Compartilha para as pessoas, para que as pessoas possam ser abençoadas da mesma forma como você tem sido abençoado. O meu muito obrigado, meus agradecimentos. Fique em paz, que Deus te abençoe e até o próximo módulo.